Olá, amigos! Vamos falar sobre o amor na divulgação da doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita é a educação do espírito. Onde entra o amor nessa história? Vamos pincelar algumas ideias de filósofos e educadores de séculos passados. No século XVII, John Amos Comenius, educador, escreveu: ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, ou seja, construir-se como homens e mulheres de bem para a formação de uma sociedade mais justa. No século seguinte, 18, Jean-Jacques Rousseau, filósofo, pai espiritual de Pestalozzi, defendia que a infância deveria ser respeitada, amada, a criança deveria ser preservada na sua pureza, na sua autenticidade, na sua espontaneidade, que o homem não é só intelecto, ele tem emoções, sentidos, instintos, sentimentos, que são dimensões primitivas, ou seja, tudo isso apareceu na evolução do homem antes da elaboração do pensamento, e que essas dimensões primitivas são mais dignas de confiança do que os hábitos de pensamento que são impostos pela sociedade. Isso vem ao encontro do que ensinou Freud, aquela ideia de iceberg, de consciente e inconsciente. Século XVIII, Johann Heinrich Pestalozzi, educador. Ele dizia que a educação tem o objetivo de levar o ser humano à sua verdadeira dignidade de ser espiritual. E o alvo atingido pela educação seria motivada pelo amor. E que a finalidade última do cristianismo é educar a humanidade. O Pestalozzi já dizia que a base do cristianismo é a fé, a esperança e a caridade. Caridade aqui no sentido de amor. Isso também nos ensinou Paulo de Tarso, Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. E Pestalozzi dizia que o melhor método pedagógico é o amor. O educador deveria inspirar-se primeiramente no amor a Deus, o amor que Deus tem pelos seres humanos, cuja característica principal é a incondicionalidade. Século XIX, Denisard Hippolyte Léon Rivail, mais tarde assumiu o apelido de Allan Kardec, foi educador, escreveu: enquanto Rivail, a educação é uma arte particular, bem distinta de todas as outras e que, por consequência, exige um estudo especial, exige disposição, qualidades morais, paciência, sabedoria a toda prova e firmeza misturada à doçura. E depois, como Allan Kardec, Rivail escreveu em obras póstumas uma citação do Espírito Superior: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Vamos aqui trazer uma listinha das qualidades necessárias para o expositor espírita, aqui no enfoque de amor na divulgação da doutrina. Ney Lobo faz parte da Associação de Educadores Espíritas do Paraná. Em sua monografia, dá para encontrar lá na internet, ele traz o perfil psicológico do expositor espírita. Qual deve ser? Entusiasmo pela aprendizagem, pela leitura de livros, pelos diálogos edificantes, mas ele não pode ser realista, é um entusiasmo realista, um entusiasmo realista. Ele não pode ser um otimista ingênuo,
Ou seja, ele não pode esperar efeitos imediatos e visíveis da sua explanação, do seu trabalho, mas a certeza de que produz resultados tão profundos que não vêm à tona imediatamente. Por isso que, por hora, esses resultados não se manifestam. Ele não pode alimentar grandes expectativas para não se decepcionar, para não se desanimar, mas pelo contrário, deve desenvolver a paciência, a esperança, e isso no sentido de suportar ofensas e de não se ofender. Compreender que os ouvintes estão em seus diferentes graus de evolução. Cada um tem o seu grau de ignorância. Ele deve aguentar o mau humor e mantendo o seu bom humor, a sua serenidade, o seu autodomínio. Ele deve convencer, mas sem impor as próprias convicções, porque isso seria achismo. Convencer aqui envolve expor com clareza o Evangelho, a doutrina espírita, conhecer amplamente o que vai falar, ter suficiente cultura geral para ilustrar as suas exposições, estar atualizado, ser comunicativo, empático, atencioso, ter uma sensibilidade apurada, ou seja, perceber rapidamente o efeito das suas palavras e ser autêntico. O grande filósofo humanista do século passado, Carl Rogers, escreveu quanto à autenticidade: quando facilitador é aquela pessoa real que se apresenta tal como é, sem máscara, sem fingimentos, entra em relação com o aprendiz sem ostentar aquela aparência de arrogância, de superioridade, sem uma fachada. E aí, esse facilitador encontra maior probabilidade de ser eficiente. E fora isso também, os seus exemplos precisam, né, ser dignos, porque os exemplos ensinam mais do que as palavras. Diz o Carl Rogers: nosso agir carrega todo o acervo de princípios de quem realmente somos. Portanto, o educador, antes de tudo, precisa fazer a sua autoeducação. Educação, né, ela é o resultado da autoeducação. O outro espírito, né, fantástico, Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele diz: é preciso estudar e refletir nos ensinamentos de Jesus para que possamos ser mais francos e mais honestos com nós mesmos e com os outros. Agindo assim, nós iremos eliminar as nossas reações neuróticas que impedem o autoconhecimento, que nos levam à desarmonia de relacionamento com o próximo. Jesus sabia das nossas dificuldades em perceber a realidade dos nossos esconderijos psíquicos, essas nossas defesas, desses inúmeros papéis e jogos inconscientes que acabamos assumindo e que nos leva inclusive, a nos afastar das nossas próprias responsabilidades. E Dora Encontre, grande educadora espírita, ela escreveu O Amor Pedagógico. Ela até diz: olha, isso é um pleonasmo, o amor pedagógico, porque o amor é sempre educativo, porque desperta a essência divina dormente em cada indivíduo. O amor deve ser doação, deve ser aquele que ama, deve doar e passar, sem interesses, sem querer modelar o outro à sua própria imagem, porque isso seria orgulho. E o amor não se melindra porque não tem exigências, por isso mesmo é sempre motivo de alegria. O amor é esse amor, um amor pedagógico que está engajado na felicidade alheia, por isso não mede esforços, sacrifícios
em proporcionar todas as oportunidades de crescimento espiritual no outro. É o amor que se sublimou. E a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos explica que o amor, né, ele está em forma de germe. Quando fomos criados, o homem tem o germe do amor. E foi esse germe do amor que o impulsionou a sair da caverna e construir cidades. Mas o amor precisa do direcionamento da razão para não adoecer, ou seja, para superar o ego e se tornar um amor humanista e humanitarista. Esse é um amor que possibilita compreender quais são os nossos objetivos essenciais. Esse é o amor que liberta, igual à verdade. A verdade liberta e esse amor pedagógico também liberta. E encerra Joana de Ângeles esse fantástico livro, Amor Imbatível Amor. Amor é luz no cérebro e paz no coração, que nos leva à felicidade. Muito obrigada, amigos queridos.